Queridos, o apóstolo Tiago, usado pelo Espírito Santo de Deus, fez este apelo: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago 4, do 9 ao 10. Numa linguagem coloquial, Tiago está dizendo: fiquem tristes, gritem, chorem, mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Ao lermos abruptamente esses versos escritos pelo apóstolo Tiago, parece-nos que ele está sugerindo ou fazendo uma apologia ao masoquismo, fazendo uma exaltação à dor, ao sofrimento, para que assim possamos alcançar a benevolência, a graça de Deus. Entretanto, amigos, a aflição, lamento e choro que o apóstolo nos pede é porque ele entende que os cristãos ainda estão longe da influência total de Jesus Cristo em suas vidas. Os apóstolos viviam Cristo e o evangelho do reino de forma bem intensa e permanente, bem diferente dos nossos dias, e é por isso que tiveram que pagar um preço altíssimo pela sua fé professada e compromisso diário com Deus, com seus próprios sangue. Entre muitos exemplos, posso citar o apóstolo Paulo, pelo fato desse servo de Deus ser da tribo de Benjamim. O seu nome em hebraico era Shaul, e seu nome latino era Paulo. O cidadão romano Paulo nasceu em Tarso, antiga capital da Cilícia, que era centro da cultura grega, com cerca de uns 100 mil habitantes. Paulo cresceu na tradição judaica religiosa, muito bem instruído na Torá hebraica, como ele mesmo revela em Atos 26, do 4 ao 8. Paulo, fazendo uma breve síntese de suas lutas e sofrimentos pelos quais passou, escreveu: fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite, 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez.
2 Coríntios 11, do 23 ao 27. E o que admira nesse apóstolo é que ele revelou-nos que tinha prazer no sofrimento por amor a Cristo. Observe o que ele escreveu em Romanos 14, 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Parafraseando, ele nos ensina que tanto ele como nós pertencemos a Deus em todos os momentos, seja na morte ou na vida. Em suma, se enfrentamos dias maus, lutas, provações, continuamos pertencendo ao Senhor. Evidentemente que as pessoas incrédulas não entendem isso. Só os que servem a Cristo Jesus, uma vez que diante das intempéries da vida somos mais do que vencedores em Cristo, como Paulo falou em Romanos 8, 37. Jesus Cristo, já sabendo que iria acontecer com seus servos logo que ele subisse ao Pai, ele ordenou aos seus discípulos, diante da perseguição por sua causa, o seguinte: regozijai-vos e exultai-vos. Mateus 5, 12. Ele está dizendo: alegrem-se grandemente, saltem de alegria por estarem sofrendo por meu nome. Jesus está nos informando que não fiquemos desamparados diante da perseguição, mas que tenhamos a plena certeza de que estamos sofrendo pela causa certa e que devemos nos alegrar por isso. Por isso, resultará uma grande bênção para nós essas lutas todas. Os primeiros discípulos que foram perseguidos por causa de Cristo expressaram esta alegria. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, depois de terem sido presos e açoitados pelos líderes religiosos da época, saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, ou seja, por causa de Jesus. Atos 5, 41. A alegria de Paulo e Silas era tão grande na perseguição que eles cantavam louvores a Deus na prisão, conforme lemos em Atos 16, 25. Como explicar essa atitude de alegria dos discípulos de Cristo, meus amigos? Deus dá força aos seus servos em tempo de perseguição. A alegria do crente na perseguição é o resultado da graça do Espírito Santo que neles habita. Além disso, as promessas de Deus nos motivam a se alegre sempre. Voltando à palavra de Tiago, que lemos no início, que diz assim: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O apóstolo nos chama a uma reflexão de nossos atos, posicionamentos e vida, de maneira que eles estejam sobre a vontade de Deus, pois esta é a única forma dele nos alcançar com a sua graça inaudita e nos exaltar
às mansões celestiais. Nenhuma alegria pode ser maior do que a de uma vida entregue a Jesus. E outra coisa, não há nenhum louvor, honra ou glória humana que se compare à glória de um servo do Senhor Jesus Cristo. Nossa alma sempre se alegrará no nosso Deus, porque Ele nos veste com roupas de salvação e com um manto de justiça. Aleluia! Ele cobre a nossa cabeça. Tiago revela-nos algumas formas ou maneiras de como se aproximar de Deus. Ele disse: humilhe-se diante de Deus. Humilhar, neste caso, é submetermos a sua autoridade e vontade, comprometer nossa vida com Ele e com o seu controle, e estejamos dispostos a segui-lo diariamente. Tiago ensina: sinta tristeza e profundo pesar pelos seus pecados. Amigos, não consigo entender como um cristão que peca consegue guardar seu pecado sem confessar ao Senhor, que sempre está pronto para perdoar. Então, para que guardar pecados? Evidentemente que o pecado nos separa da vida de vitórias e, pior, nos afasta da presença do Senhor. Então devemos reconhecer sempre que pecamos e confessar imediatamente para alcançarmos o perdão divino. Não tenha medo de se expressar uma profunda tristeza pelo que você fez. Tenha sempre em mente que humilhar-se perante o Senhor significa reconhecer que o nosso valor vem somente de Deus. Ser humilde envolve nos apoiarmos no poder de Deus e em sua direção, e não em seguirmos a nossa própria maneira independente. Fazendo assim, Ele nos abençoa e nos dá valor e dignidade. Aleluia. Novamente, observa esta frase de Tiago: converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. As pessoas querem alegria, regozijo, querem festa, menos aflição e tristeza. No entanto, sabiam que a aflição na vida de um crente é um bem valioso, é algo benéfico, sim. No dia que aconteceu o derramamento do Espírito Santo, os cristãos que estavam no templo, diz a Bíblia, que eles sentiam afligidos, compungidos de coração, pois foram obrigados a encarar seus pecados. Isto resultou no seu arrependimento, no pedido de perdão, no quebrantamento, ao ponto da igreja experimentar um crescimento fabuloso. Apenas 120 cristãos estavam no templo e em poucos dias chegou o número de convertidos a mais de 5.000 pessoas. Isso só foi possível pela atitude dos cristãos e o avivamento promovido pelo Espírito Santo. Quando Tiago advertiu seus ouvintes para chegar-se a Deus, o que ele quis dizer era que deveria purificar, limpar os corações, pois deles procedia o mal que contamina o homem. Jesus disse: o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Mateus 15, versículo 11. Há pessoas que dizem ser servos autênticos de Cristo,
Entretanto, ao cometer um pecado, parece que não fez absolutamente nada, ficam felizes, tranquilos, como declarou Salomão: uma esposa infiel age assim, comete adultério, toma um banho e depois diz: não fiz nada de errado. Provérbios 30, versículo 20. Evidentemente, meus amigos, que esta palavra de Paulo é para os homens também, que certamente cometem muito mais o pecado do adultério, da traição, do que as mulheres. Isto é fato. Quem lê a Bíblia, vive o Evangelho de Cristo Jesus, procura viver na presença de Deus, com inteireza de coração, sabe que isto não deve fazer parte de sua vida, como a prostituição, o adultério. Note a advertência de Jesus em Lucas 21, 34 ao 35. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Levíticos capítulo 23, versículo 27, Deus ordenou o povo para afligirem as suas almas. Israel estava sempre em desobediência, em desacordo à vontade de Deus. Por esta razão, Deus foi obrigado a afligir para que aprendesse a dar ouvidos aos mandamentos de Deus. Jó foi um grande exemplo para nós. Ele, um crente fiel, inigualável naquela época, mas fazia expiação, chorava, jejuava, pedia perdão a Deus pelos pecados, não deles, mas de seus filhos. Diz o texto de Jó 1,5 que Jó ofereceu sacrifícios em favor de seus filhos, pois ele tinha convicção ao dizer: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ele sabia que os seus filhos ali nos churrascos da vida, nas suas festinhas, extrapolavam na bebida e nos palavrões e outras coisas mais. Não xingue em meio às dificuldades. Eu não entendo como um cristão ainda consegue falar palavrão, falar nome feio. Não entendo, sinceramente. Não fique com raiva de Deus em hipótese alguma. Não diga que está cansado dessas provações que você tem passado. Não diga que está cansado. Não fale isso. Isso faz parte dos propósitos de Deus para que você alcance uma intimidade maior com Ele. Lembra-se, a palavra de Deus diz que a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Então entre na intimidade de Deus. Lembre-se do texto: se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar. Então, se você se humilhar, você se esvazia para que o Espírito Santo te encha. Procurar purificar as mãos, limpar os corações e o modo geral de viver, se preparar e viver para o arrebatamento da igreja. É melhor do que se envolver com os prazeres deste mundo. Abraça
Cristo, meu amigo e irmão, e viva intensamente o Senhor e a sua palavra. Amém. Vamos orar. Deus bendito, a ti a honra, a ti a glória para todos sempre. Aleluia. Tua palavra tem nos ensinado sempre, quando nós a lemos, nós a estudamos e desejamos nos atermos à mesma e nos sujeitarmos aos ensinos eternos do Senhor, para termos uma vida vitoriosa contra o pecado e contra as forças de Satanás. Alcança, Senhor, estes lares que estão recebendo a tua palavra neste dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, Deus os abençoe grandemente. Fiquem debaixo da graça, da misericórdia do Senhor e até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. Seu Filho bendito por nós todos deu, a graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou, herança nos céus como os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus, e quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos